Bem, olá pessoal, eu quero começar agradecendo o retorno que vocês deram em relação ao meu vídeo anterior em que eu falei a respeito de como funciona o leilão na Bolsa de Valores e os perigos que existem para quem faz day trade. No vídeo anterior em que eu falei a respeito do leilão foi um assunto bastante tranquilo, porque seria muito difícil encontrar pessoas que defendessem a ideia de que é um bom negócio participar do leilão de encerramento na bolsa para quem está com uma posição de day trade. Então, como o assunto era tranquilo, ele não criou polêmica, pareceu bastante consensual. Hoje nós vamos abordar um tema que é mais espinhoso, então provavelmente nós vamos ter manifestações contrárias, aí, pessoas dizendo que não concordam. Como eu sempre digo, não tem problema, discordar é normal, eu só quero mais uma vez pedir para que nós façamos isso de uma forma educada, para que nós preservemos o bom nível de educação aqui no grupo, para que a gente possa continuar sempre trocando ideias, mesmo quando nós divergimos, porque é assim que a gente tem a chance de aprender alguma coisa. É realmente debatendo, é trocando ideias, é ouvindo as opiniões de cada um, porque assim a gente consegue aprender mais e consegue melhorar o nosso desempenho, o nosso conhecimento nessa difícil tarefa que é tentar ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, certo? Bem, então o tema de hoje, como vocês viram, o vídeo tem um nome engraçado, a Bolsa de Valores e a chuva aos domingos. Depois eu vou explicar por que eu escolhi esse título, eu espero que eu consiga me expressar e que vocês entendam o motivo dessa escolha. O vídeo de hoje é para falar a respeito da natureza do comportamento do preço, a respeito de falsos padrões estatísticos e que tipo de estratégia que nós podemos utilizar para colocar a estatística a nosso favor, ao invés de colocar a estatística contra nós. Então a intenção é essa. Vocês sabem que eu não sou o dono da verdade, não me apresento como guru do mercado, eu não tenho a fórmula do sucesso, eu não tenho a receita mágica para fazer as pessoas ganharem dinheiro em bolsa. Só que o que acontece é que muitas vezes a gente tem uma preocupação muito grande com o setup, com o gráfico, com o indicador, qual é que é o melhor indicador para utilizar. A gente fala muito no gain, no loss, no desempenho, e a gente acaba fazendo isso de uma maneira muito empírica. Eu acho que às vezes nos falta um embasamento teórico para que a gente consiga construir uma estratégia verdadeiramente promissora. Às vezes falta essa parte mais conceitual que fundamente as decisões que nós vamos tomar na hora de criarmos uma estratégia. Então esse aqui é um vídeo para a gente abordar essa questão mais conceitual, tentando utilizar isso para criar uma estratégia que não nos engane, uma estratégia que não seja ilusória. Então é por isso que nós vamos nos concentrar um pouco mais nessa questão conceitual, certo? Bem, existem basicamente duas correntes muito distintas de pensamento a respeito de qual é a natureza do preço na Bolsa de Valores e no mercado em geral. Nós temos uma corrente que acredita que o preço tem um comportamento cíclico e, portanto, relativamente previsível. Ou seja, essa corrente de pensamento parte do princípio de que o preço tende a fazer mais ou menos as mesmas coisas que ele já fez. Que o preço no futuro tende a repetir movimentos que ele fez no passado. Essa é toda a base da chamada análise técnica ou da análise gráfica. Ela se fundamenta nesta premissa de que o preço tende a repetir os seus movimentos. E por isso ele é razoavelmente previsível. Do outro lado, nós temos uma outra corrente completamente oposta, que acredita que o preço tem um comportamento caótico e, portanto, completamente imprevisível. São duas visões de preço muito diferentes. Os especialistas, os economistas, os especialistas em mercados, teóricos, até hoje não chegaram a um consenso sobre qual dessas linhas de pensamento está realmente correta, se é que alguma delas está correta. Então, se os especialistas não chegaram a um consenso, não somos nós que vamos chegar a esse consenso. Então, não adianta nós nos dedicarmos a uma discussão inútil
para a qual não existe ainda uma resposta definitiva, porque em dados momentos o preço fornece elementos que embasam a ideia de que ele é cíclico, em outros momentos o preço apresenta elementos que fundamentam a ideia de que ele é caótico. Então, as duas teorias encontram exemplos no comportamento dos preços para se fundamentarem. Ora o preço parece ser cíclico, ora ele parece ser caótico, então as duas teorias têm potencial de estarem corretas, mas essa é uma discussão a qual ainda não se chegou a uma solução para ela, então nós não vamos nos dedicar a isso. Porque o que nos interessa é conhecer o comportamento do preço e saber como que nós podemos usar isso a nosso favor. Então vamos deixar essa parte da teoria de fora e vamos nos concentrar nos aspectos práticos, certo? Como de costume eu estou com uma cola aqui embaixo porque senão eu esqueço as coisas. Bem, para que a gente entenda o preço, primeiro nós temos que entender os elementos que compõem o preço. O preço é composto por inúmeros elementos, existem inúmeras teorias diferentes sobre os elementos que formam o preço, mas nós vamos nos dedicar a analisar apenas 3 deles que parecem ter maior relevância, mas nós não vamos esgotar o tema. O primeiro componente do preço é a informação. Aquilo que vocês sabem que o mercado é feito de agentes econômicos, também chamados de players. Cada um de nós é um agente econômico no mercado. E a informação que cada player tem é um dos elementos que vai compor o preço. Ou seja, aquilo que cada player sabe a respeito de determinado produto, a respeito de determinado ativo, vai ajudar esse player a formar uma ideia de qual seria o preço justo. Então a informação tem um papel muito importante na hora da formação do preço. Se eu sei de uma coisa que outros players não sabem a respeito de um determinado ativo, a respeito de uma determinada empresa, essa informação que eu detenho vai me fazer formar uma ideia de preço que provavelmente será diferente da ideia dos outros players que não têm aquela mesma informação. O mercado ele tem o que se chama de falhas. O mercado ele não é perfeito, embora ainda haja quem defenda que o mercado é perfeito, já se sabe que o mercado não é perfeito. A informação ela não se distribui de maneira uniforme, nem todos os players têm acesso às mesmas informações ao mesmo tempo. Isso cria desequilíbrios de mercado. Se um player sabe de uma coisa que outro player não sabe, existe aí um desequilíbrio. Então, o primeiro fator é a informação. O segundo fator que compõe o preço é a expectativa. A partir do momento que eu tenho uma informação, eu vou criar uma expectativa de preço a partir dela, a partir da interpretação que eu vou fazer desta informação. Então, quando eu detenho aquela informação, eu crio uma expectativa de que o preço vai, por exemplo, subir. Logo, eu começo a ficar com uma intenção compradora. Minha intenção é comprar porque a minha expectativa é a de que o preço vá subir. Entretanto, um outro player pode ter uma informação diferente da minha e a expectativa dele, com base na interpretação que ele faz desta informação, a expectativa dele pode ser oposta. Ele pode ter a expectativa de que o preço vai cair. Inclusive, 2 players podem ter a mesma informação e, no entanto, interpretá-la de maneiras diferentes. Um player sabe de uma determinada coisa e ele entende que aquilo vai fazer o preço subir. Outro player pode saber exatamente da mesma coisa, mas entender que aquilo vai fazer o preço cair. Isso começa a formar expectativas nos players e os players começam a se posicionar no mercado. Então, o segundo elemento que compõe o preço é a expectativa. É aquilo que eu acho que vai acontecer a partir da interpretação que eu faço de uma determinada informação. O terceiro e último elemento que nós vamos pontuar aqui é a liquidez. Mesmo que eu tenha uma expectativa de que o preço vai subir e por isso eu tenho a intenção de comprar para me aproveitar daquela alta, de nada adianta eu querer vender um produto que ninguém quer comprar. De nada adianta eu querer comprar alguma coisa se não há pessoas dispostas a me venderem aquilo ali. Então a liquidez faz toda a diferença no preço. É a velha lei da oferta e da procura. Se há muitas pessoas interessadas em comprar e poucas pessoas interessadas em vender,
Aqueles que estão vendendo vão vender para quem pagar mais, para quem oferecer o maior valor, então isso vai levar o preço para cima. Ao contrário, se há muitas pessoas querendo vender e poucas pessoas querendo comprar, os compradores vão comprar de quem fizer a melhor proposta, de quem fizer a melhor oferta, e então isso vai levar os preços para baixo. E este fator, a liquidez, é outro componente importantíssimo do preço. Então, são 3 fatores que nós vamos analisar muito brevemente: informação, expectativa e liquidez. E vamos tentar entender como é que essas coisas se comportam e como é que elas atuam sobre o preço. Agora vamos fazer um parênteses aqui, e eu espero que ninguém me interprete mal, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de juízo a respeito das crenças e das convicções que cada um de vocês tem. Mas eu acredito que se eu perguntasse para vocês se vocês acham que é possível prever o futuro de alguma forma, se é possível eu utilizar algum tipo de ritual mágico, de bola de cristal, de conchas, pó de café, clarividência ou qualquer outro elemento assim para eu prever o futuro, eu suponho que a maioria de vocês iria dizer que não acredita nesse tipo de coisa. Eu suponho que a maioria de vocês diria que não acredita que seja possível eu prever o futuro. Nada impede que uma pessoa acredite em previsões. Não há problema, não estou desdenhando quem acredita nisso. Embora isso tenha determinadas implicações, não é verdade? Se eu acredito que é possível prever o futuro, então significa que eu acredito que o futuro já está escrito. Eu acredito em predestinação. Se eu disser que é possível prever o futuro, na prática eu estou dizendo que eu acredito que não importa o que eu faça, o que tiver que acontecer vai acontecer de toda forma. Então, se eu estiver predestinado a ser milionário, mesmo que eu fique em casa assistindo televisão, eu serei milionário de toda forma, porque este é o meu destino. A crença no destino é a única maneira de justificar a crença na capacidade de prever o futuro. Eu não poderia prever algo que não está lá. Se eu estou prevendo o futuro, significa que eu acredito que o futuro já está escrito, assim como o passado. Quando eu falo do passado, eu estou falando de história, sobre as coisas que já aconteceram. Se eu falo de futuro, eu estou analisando o futuro como se ele fosse igual ao passado. Uma história que já está escrita, só que está escrita para frente. E aí eu acredito que existe alguma forma de eu acessar essa história e saber qual será o desfecho dela. Então essa é a implicação de acreditar em previsões do futuro. Mas eu suponho que a maioria de vocês não acredite. Entretanto, mesmo aquelas pessoas que não acreditam que seja possível prever o futuro, de alguma forma, ainda que não percebam, elas acreditam que é possível prever o preço. Prever onde o preço estará no futuro. Muitas vezes a pessoa não se dá conta de que ela está fazendo uma previsão de futuro, aquilo não parece uma previsão de futuro, mas na prática é sim uma tentativa de prever o futuro. Se eu tento prever o preço no futuro, se eu tento prever o que vai acontecer com o preço, ainda que eu não me dê conta, na prática eu estou tentando prever o próprio futuro, mesmo quando eu digo que não acredito que isso seja possível. E muitas vezes as pessoas criam estratégias inteiras baseadas nesta premissa de que é possível prever o que o preço vai fazer no futuro. Bem, posto isso, vamos voltar um pouquinho e vamos analisar aqueles 3 fatores que nós pontuamos que compõem o preço. Bem, a informação. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês e eu gostaria muito que vocês entrassem na brincadeira, que vocês respondessem essas perguntas com a mente aberta, com o peito aberto, que vocês, pelo menos por alguns instantes, se libertassem de todas as coisas que vocês já sabem ou que vocês acham que sabem, que vocês deixassem isto de lado por um instante e respondessem sinceramente as perguntas que eu vou fazer para vocês. A informação é um dos componentes do preço. E eu pergunto, vocês acham que é possível eu prever os acontecimentos? Será que é possível eu prever ou controlar a informação? Será que eu tenho como
prever a hora que alguém vai explodir uma bomba em algum lugar, a hora que um político vai fazer uma declaração bombástica, a hora que o presidente de uma empresa será preso? Será que eu tenho como prever essas coisas? Será que eu tenho como controlar a circulação da informação? Será que eu teria como dizer, olha imprensa, não publiquem essa informação agora porque eu estou com uma posição comprada e essa informação vai me prejudicar? Será que isso é possível? Será que eu consigo prever ou controlar a informação? Segunda pergunta. O outro elemento que compõe o preço é a expectativa. Será que é possível prever ou controlar a expectativa que os outros players têm a respeito do preço? Será que eu tenho como saber o que está passando na cabeça das outras pessoas? Será que eu tenho como adivinhar o que os outros estão pensando, o que os outros estão planejando, qual vai ser o juízo que os outros vão fazer a respeito de uma determinada coisa? Se eu nem sei qual é a informação que eles têm, porque eles podem ter uma informação que eu não tenho, será que eu tenho como saber o que está passando na cabeça deles? Será que eu tenho como adivinhar? Será que eu tenho como prever o que eles vão fazer se eu sequer sei o que é que eles sabem? Terceira e última pergunta. O terceiro fator que compõe o preço é a liquidez. Será que eu tenho como prever ou controlar a liquidez? Será que eu tenho como adivinhar em que hora o mercado vai me dar liquidez? Em que momento o mercado vai se interessar pelo meu produto? Será que eu tenho como saber se essa liquidez virá na compra ou ela virá na venda? Eu tenho como saber se as outras pessoas vão querer comprar o meu produto? Eu tenho como saber se eu vou conseguir encontrar o produto que eu estou querendo comprar? Será que eu tenho realmente como controlar ou prever a liquidez do mercado? Bem, se vocês responderam sinceramente essas questões, eu acredito que a resposta tenha sido não para todas as perguntas que eu fiz. Mas ora, será que não tem uma contradição aí? Se eu acredito que não é possível prever e nem controlar a informação, se eu acredito que não é possível prever e nem controlar a expectativa dos outros players, se eu acredito que não é possível prever ou controlar a liquidez do mercado, se eu acredito que não é possível prever o futuro, por que eu acredito que é possível prever o preço? Se são justamente essas coisas todas combinadas que compõem o preço e todas essas coisas são imprevisíveis e incontroláveis, de onde será que eu tirei a ideia de que o preço em si é previsível, de que o preço pode ser controlado? Isso não é uma contradição com todas as outras coisas que eu acredito? Bem, aí certamente alguns de vocês já devem ter essa resposta na ponta da língua. Vocês vão dizer que o preço desconta tudo. Vocês vão dizer, ah não, mas eu não tento prever a notícia, eu não tento adivinhar o que os outros vão fazer, eu apenas sigo o gráfico, eu apenas sigo o preço, porque o preço desconta a notícia, porque o preço desconta a expectativa dos players, porque o preço desconta a liquidez. Então, se eu simplesmente seguir o preço pelo gráfico, eu vou acabar conseguindo prever para onde ele está se movendo, para aonde ele vai chegar, porque o preço desconta tudo. Mas será mesmo que isso é verdade? Então, agora vamos entender a história da Bolsa de Valores e a chuva aos domingos. Então vamos fazer um exercício mental aqui, vamos juntos fazer um exercício mental para nós tentarmos entender essas coisas todas. Então, imaginem o seguinte, imaginem que eu resolvesse fazer um estudo estatístico a respeito da chuva aos domingos, aqui na minha cidade, em Guarapuava, Paraná. Eu resolvesse fazer um estudo estatístico a respeito da incidência de chuva aos domingos. E que eu pegasse o histórico meteorológico dos últimos 10 anos e analisasse todos os domingos neste período e assinalasse os domingos em que choveu e os domingos em que não choveu. Bom, depois de analisar isso, eu iria então tabular esses dados, colocá-los numa planilha, montar alguns gráficos, e ao fazer a análise dos números, ao fazer a análise desses dados, de repente eu percebo que dos domingos em que houve chuva,
70% deles caíram num dia ímpar. Então eu observo que se eu pegar apenas os domingos em que choveu, 70% desses domingos ocorreram num dia ímpar do mês. Ora, logo eu concluo que existe uma tendência maior de chuva aos domingos se o domingo cair num dia ímpar. E eu demonstro isso com os dados estatísticos que eu coletei. Eu mostro, não, mas aqui estão os números não mentem. Os números mostram que a incidência de chuva nos domingos ímpares é maior do que a incidência de chuva nos domingos pares. 70% de incidência de chuva nos domingos ímpares. Logo, existe uma relação entre o dia do mês e a incidência ou não de chuva. Se o dia for ímpar, há uma tendência maior de chover no domingo. E eu consigo provar e demonstrar isso numericamente. E aquele dado parece bastante confiável, não é? Afinal, 10 anos de análise e os números estão ali demonstrando. Mas qual é que é a relação que existe entre um dia ser par ou ímpar e a chuva? O que isso tem a ver com a chuva? O que uma coisa tem a ver com a outra? O que a chuva aos domingos tem a ver com o fato de o domingo ter caído num dia par ou num dia ímpar? Qual é que é a relação entre essas duas coisas? Ora, relação nenhuma. Não existe absolutamente nenhuma relação entre elas. E embora os números e a estatística pareçam demonstrar que existe. Porque ao contrário do que a gente pensa, embora os números não mintam, a interpretação que a gente faz dos números pode ser profundamente enganosa. Eu posso me enganar interpretando números. Na verdade, quando nós estamos lidando com números, a gente consegue demonstrar qualquer coisa. A gente consegue torcer e distorcer os números até nós conseguirmos chegar ao resultado que nós queremos. Isso é uma prática tão comum aqui no Brasil que tem até nome, né? Contabilidade criativa. Né? O governo é especialista em usar contabilidade criativa, as corretoras usam contabilidade criativa, os traders usam contabilidade criativa, os analistas usam a contabilidade criativa. Porque eu vou torcendo aquilo. Se eu não acho o padrão no gráfico de 5 minutos, eu mudo para o de 10, eu mudo para o de 15, eu mudo para o de 1 minuto. Se eu não acho num ativo, eu mudo de ativo. Naquele outro eu vou achar o padrão que eu estou procurando. Porque é muito fácil distorcer os números e distorcer o verdadeiro significado desses números. Mas por que isso acontece? Por que a minha análise estatística da chuva aos domingos é um estudo que não tem nenhum fundamento científico, não tem nenhum fundamento estatístico verdadeiro? Mas como que foi possível eu fazer essa manobra e induzir as pessoas a acreditarem que ali existia um padrão? Como é que eu consegui demonstrar um padrão falso? A resposta é simples. Quando eu tenho um número muito pequeno de possibilidades de resultado, fica muito fácil eu encontrar falsos padrões. E é muito difícil eu perceber que aquilo ali não é verdadeiro, porque os números parecem fazer que é verdade. Ora, só existem duas possibilidades de resultado para a chuva aos domingos. Ou vai chover no domingo, ou não vai chover. São apenas duas possibilidades. Então, quando eu tenho apenas duas possibilidades de resultado, eu consigo facilmente relacionar isso com uma série de outros fatores, embora não exista nenhuma relação verdadeira naquela comparação que eu estou fazendo. E com o mercado? Como é que é com o mercado? Bom, o preço tem dois caminhos. Embora o preço possa andar de lado, ele não fica de lado por muito tempo. Ou o preço vai subir, ou o preço vai cair. Duas possibilidades de resultado. Ou vai chover, ou não vai chover. Ou vai subir, ou vai cair. Quando eu tenho tão poucas possibilidades de resultado, é muito fácil eu encontrar padrões onde eles, na verdade, não existem. Existe uma grande diferença entre eu identificar um padrão e esse padrão realmente existir. Eu posso achar muitos padrões, não significa que aquilo ali realmente exista. Pode ser uma simples falha na minha interpretação.
E no mercado é possível que isso aconteça. Na hora de interpretar os preços, é possível que isso aconteça. Mas muito bem, eu não estou aqui para criar polêmica e eu não estou insinuando de forma alguma que a análise gráfica não funciona, que a análise técnica é furada, que a gente não deve ir atrás de análise técnica, que a gente deve fazer outros tipos de análise. Eu não estou insinuando nada disso. Tá? Nem vou entrar neste mérito, eu não estou dizendo nem direta nem indiretamente o que é que funciona e o que é que não funciona. Eu não estou criticando os analistas, não estou criticando quem usa análise técnica, de forma alguma, eu não estou fazendo isso. Inclusive, porque como eu já disse no meu vídeo anterior, algum parâmetro operacional nós temos de ter, né? Quer dizer, eu preciso de algum critério para tomar a minha decisão de comprar ou de vender. Então, para alguma coisa eu tenho de olhar e uma das coisas que é mais acessível para nós é justamente o gráfico. Então eu não estou aqui denegrindo o uso de gráficos, tá? Porque algum parâmetro nós precisamos ter. Eu estou apenas propondo um exercício mental. Eu estou propondo que vocês lancem um olhar crítico sobre velhas crenças para ver se nós não estamos construindo as nossas estratégias em cima de conceitos que são fantasiosos, em cima de conceitos que não têm relação com a realidade. Só isso. Opere do jeito que você quiser, faça as suas operações do jeito que você quiser, siga o call do analista que você quiser. Eu não estou criticando isso, tudo bem? Bem, então falemos de uma outra situação e vamos aprofundar aqui o nosso exercício mental. Nós já concordamos que existem 3 elementos fundamentais que compõem o preço e que esses 3 elementos são absolutamente imprevisíveis e incontroláveis. E que acreditar que eu posso prever o preço tem uma série de implicações. Tem a implicação de que eu acredito que é possível prever o futuro, por exemplo. Tem a implicação de que existe uma contradição, porque eu acho que eu não posso prever os elementos que compõem o preço, mas ao mesmo tempo eu acho que o preço eu vou conseguir prever. Bom, eu não sei. Eu não tenho essa resposta. Só que existe uma outra coisa. A despeito de ser ou não ser possível prever o preço, controlar o preço, a despeito disso, existe pelo menos um fator no mercado, existe pelo menos um elemento no mercado sobre o qual eu posso ter absoluto controle. E existe um fator que eu posso sim prever. E quem sabe eu possa tentar construir uma estratégia dedicando mais energia ao fator que eu posso controlar e menos energia a um fator que eu não posso controlar. Isso parece bastante racional, bastante razoável. Ora, de um lado eu tenho um fator que eu não consigo controlar e do outro eu tenho um fator que eu consigo. Onde é que é melhor eu me concentrar? É melhor eu me concentrar naquilo que eu consigo controlar, naquilo sobre o qual eu tenho ingerência. É melhor eu me dedicar mais a isso do que ficar me dedicando a controlar algo que é incontrolável. E qual é que é o fator que eu posso controlar no mercado? Vocês sabem? Qual é que é o único elemento que garantidamente eu posso controlar, eu posso ter uma ingerência plena sobre ele? Que elemento é esse? Qual é que é a única coisa que eu posso realmente controlar no mercado de ações? O meu capital. O meu dinheiro. Sobre isso eu tenho ingerência, sim. Essa parte eu posso controlar, sim. Eu não sei se eu posso prever o preço. Eu não sei se eu posso controlar o mercado. Eu não sei se eu vou conseguir adivinhar o que significam os movimentos dos outros players. Eu não sei. Talvez sim, talvez não. Agora eu tenho certeza e absoluta certeza de que o meu capital, este eu consigo controlar. Eu consigo determinar com precisão qual é o valor que eu estou disposto a perder no dia de hoje. Da mesma forma, eu também consigo estabelecer com precisão qual é o valor que, caso eu ganhe, vai me fazer parar de operar no dia de hoje. Eu não sei se eu vou conseguir ganhar aquilo que eu desejo, eu não sei se eu vou chegar a perder até o meu limite. Mas eu consigo estabelecer esses limites e eu consigo ter controle. Eu posso dizer, eu vou operar até eu perder tanto.
Se eu perder este tanto, eu paro. Eu vou operar até eu ganhar este tanto. Enquanto eu não ganhar este tanto, eu vou continuar operando até ganhar. Não sei se vou conseguir, talvez o pregão termine e eu não consiga, mas se eu conseguir ganhar este tanto, a hora que eu tiver ganhado este tanto, eu vou parar. Não me interessa se o mercado vai bombar, se o dia está bom, se o dia está positivo, se hoje está mais fácil do que ontem. Não me interessa nada disso. O que eu quero é controlar o meu capital. Quando eu perder X, eu paro. Quando eu ganhar Y, eu também paro. Assim, eu consigo gerir o capital. Eu consigo, se eu tiver uma estratégia razoavelmente eficiente nas operações, eu consigo controlar a entrada e a saída de dinheiro da minha conta. Eu consigo controlar o meu capital. Se eu acertar metade das operações e errar a outra metade, mas quando eu perder menos do que eu ganho quando eu acerto, quando a operação funciona, bom, então eu sei que quando eu juntar tudo, o meu saldo será positivo. E essa é uma coisa que eu posso controlar. Mas será que nós estamos controlando? Será que nós estamos tendo esse controle? Ou será que nós estamos nos colocando no mercado de uma forma caótica? Pense no seguinte, e eu digo isso com todo respeito, não é a minha intenção entrar na intimidade de nenhum de vocês. Pense em todas as coisas erradas que você já fez na vida. Eu não estou falando daquelas coisas que aconteceram para você, dos acidentes, dos fatores externos. Pense nos erros que você cometeu, nas coisas que você fez errado, nas decisões erradas que você tomou ao longo da sua vida. E certamente você tomou decisões erradas, todos nós tomamos, isso faz parte da vida. Eu aposto que boa parte dos erros que você cometeu, boa parte das coisas ruins que aconteceram para você, foi justamente porque você tentou controlar aquilo que você não podia e deixou de controlar aquilo que você deveria. Faça aí um retrospecto na sua vida e pense se não foi assim em inúmeras ocasiões. Pense em relacionamentos que você perdeu, em amizades que você perdeu, em oportunidades que você perdeu por decisões equivocadas e pense no porquê de aquilo ter acontecido. Eu garanto que você vai concluir que em muitas ocasiões você tentou controlar o que você não podia controlar e deixou de controlar justamente aquilo que você deveria. Você tentou controlar os outros, você tentou controlar a vida, você tentou controlar o mundo, ao invés de tentar controlar você. Porque esse é o nosso dever. O nosso dever é ter autocontrole, principalmente em bolsa de valores. Principalmente em bolsa de valores. Nós temos de ter autocontrole. Se eu não consigo controlar o meu próprio comportamento, e eu tenho a obrigação de controlar o meu próprio comportamento, como é que eu vou ter condições de operar num mercado que é feito de uma porção de coisas que são incontroláveis? Se a única coisa que eu posso controlar, que é o meu comportamento, é o que eu faço com o meu dinheiro, é o meu capital, essa é a única coisa que eu posso controlar. Se eu não controlo isso, eu vou controlar o quê? O que o mercado vai fazer comigo se eu não tiver este autocontrole? Agora, pense na maneira como nós temos operado, no tipo de operação que nós temos feito. E pense no seguinte, raciocine comigo. Se você entra no mercado, são 9 horas da manhã, começou, o mercado abriu, começou a negociação dos futuros. Um dia, você entra e vai fazer uma operação no dólar. No outro dia, você entra e você vai fazer uma operação no índice. No outro dia você vai operar índice e dólar. No outro dia você não vai operar nada disso. Você vai tentar operar Petrobras. Você vai tentar operar alguma outra empresa. Num dia você começa a abrir operações às 9 da manhã. No outro você começa às 2 da tarde. Numa operação você vai com 5 contratos. Na outra você vai com 2. Na outra você vai com 15. Numa operação você usa um stop X, na outra operação você usa um stop Y. Você está com uma operação no dólar. Aí no dólar você tem uma determinada quantidade de contratos com um determinado stop.
No índice você também tem uma operação, só que ali o seu stop financeiramente é totalmente diferente daquele stop do dólar. O tamanho da operação é diferente daquela operação no dólar. Daqui a pouco você está operando um contrato de dólar e 10 contratos de índice. Aí você ganha no dólar, onde você está com um contratinho, e no índice que você está com 10 você perde. Num momento você usa um stop de 50 pontos. No outro momento você usa um stop de 150. No outro momento você usa um stop de 300 pontos. Por quê? Porque você primeiro abre a operação para depois procurar onde você vai colocar o seu stop. Ah, eu vou comprar. Então eu vou colocar o stop aqui, porque aqui é um suporte. Ah, se bater aqui, ele vai desabar. Então eu vou colocar o meu stop aqui. Ah, o meu alvo, deixa eu ver onde é que o preço vai. Ah, daí você risca o gráfico para cá, você risca o gráfico para lá, você enxerga uma figura no gráfico e você põe na cabeça que o preço vai ir até determinado nível. Aí você estabelece então que o seu alvo naquela operação é de 50 pontos. Num outro momento você abre uma outra operação, aí o alvo é de 200 pontos. Aí o preço anda um pouco a seu favor e você já move seu stop. Lá vai o stop móvel atrás do preço. Quando você move seu stop, você não sabe mais onde você vai ser estopado. Você não sabe em que valor você vai ser estopado, porque o preço se move e o seu stop está indo atrás. Então, numa operação, você estopa 70 pontos de prejuízo. Na outra, você estopa com 55 pontos de lucro. Na outra, você estopa no 0 a 0. Você não sabe. Você não sabe onde você vai ser estopado, você não sabe qual vai ser o resultado financeiro da operação, porque o seu stop não para. O seu stop fica se mexendo o tempo todo. Quando a gente começa o dia, a gente nunca sabe se o preço vai subir ou se o preço vai cair. Como é que nós vamos saber disso? A gente não sabe. A gente também não sabe se nós vamos ganhar ou se nós vamos perder. Isso a gente só vai saber no fim do dia. Mas nós podemos saber desde o primeiro minuto quanto é que nós vamos ganhar no máximo, se nós ganharmos, e quanto é que nós vamos perder no máximo, se nós perdermos. Essa é uma informação que nós podemos ter. Esta informação nós podemos antecipar. Agora, se eu entro no mercado, eu não sei nem o que é que eu vou operar. Eu não sei qual vai ser o meu alvo. Eu não sei qual vai ser o tamanho da minha operação. Eu não sei qual vai ser o resultado financeiro dessa operação se ela der certo, porque eu vou estabelecer o meu alvo pelo gráfico. Eu não sei qual vai ser o resultado financeiro dessa operação se ela der errado, porque eu vou colocar o meu stop pelo gráfico e depois eu vou ficar mexendo no meu stop. Quando eu faço isso, quando eu me comporto assim no mercado, quando eu opero coisas diferentes, de tamanhos diferentes, com stops diferentes, com indicadores diferentes, e num dia eu estou operando pelo 1 minuto, no outro eu estou operando pelos 5 minutos, num dia eu estou operando figuras, no outro dia eu estou operando médias móveis, se eu faço isso, eu me coloco num sistema caótico. Então, para mim, se o preço é cíclico ou se ele não é cíclico, se ele é previsível ou se ele não é previsível, já não faz diferença, porque eu sou o imprevisível. Eu sou o próprio caos. Não importa se o preço não for caótico. Eu sou caótico, eu levo o caos comigo. Porque eu entro no mercado, eu não sei nem o que eu vou fazer. E quem participa dos fóruns por aí sabe disso. Todos os dias vem aquela pergunta: fulano, aonde está o stop? Você não sabe onde é que está o stop? É o seu dinheiro, é a sua operação e você tem que perguntar para o analista onde está o stop? Fulano, até quanto Petrobras pode subir? Aí o seu guru, o seu guia espiritual na Bolsa de Valores, pega o gráfico dele, risca para cá, risca para lá, coloca uma linha aqui, coloca uma linha ali e diz: se subir pode ir até tanto. E aí você coloca o seu alvo lá. Como se aquela pessoa fosse capaz de prever realmente até onde o preço vai ir. Se você entra no mercado assim, você é a própria bagunça. Você é o próprio caos. Você vive num universo caótico. E nós não podemos fazer isso em bolsa. A gente não pode entrar no mercado para depois ver o que vai acontecer, para depois ver onde é que a gente vai colocar o nosso stop, porque já tem uma porção de coisas que a gente não sabe. Já tem uma porção de coisas que a gente não controla.
Então, pelo menos o financeiro da operação nós temos que controlar. Não adianta você querer ganhar um monte de dinheiro num dia e devolver o dobro no outro. Você precisa ter controle sobre essas operações. E eu sei que você já ouviu muito isso, né? Todos os personal coaches de mercado costumam dizer que tem que ter limite para parar, que tem que ter limite de perda, tem que ter limite de ganho. Eu sei que você já está careca de ouvir isso. Mas o que adianta? Você não faz. Num dia você está operando o índice, no outro dia você quer operar a Telebrás, porque Telebrás está bombando. No outro dia você quer operar Magazine Luiza. Tem gente que pede recomendação de trade nos fóruns, manda a sigla lá do ativo, não sabe nem o que a empresa faz. Não sabe nem onde é que a empresa fica. Não sabe nem por que aquilo ali está subindo ou está caindo, porque pode ser por uma questão muito pontual. Não, ele está indo pelo gráfico. Ele nem sabe que empresa que é aquela, mas ele quer se meter naquilo ali porque está bombando, porque eu não posso perder essa oportunidade. Converse aí com o pessoal que é trader profissional, com o pessoal que vive de mercado. Não o pessoal que opera conta demo, tá? Não esses, não gente que só ganha dinheiro em planilha do Excel e apresentação do PowerPoint. Eu estou falando de gente que realmente tira o seu sustento do mercado. Vocês sabem quantos são no Brasil? Vocês sabem quantos traders profissionais existem no Brasil que não fazem outra coisa, eles só fazem trade, eles ficam em casa, eles trabalham em casa fazendo trade e tiram o seu sustento e o sustento da sua família dessa atividade. Você sabe quantos são? Cerca de 800 pessoas. Estimativa das próprias corretoras, de que existam cerca de 800 pessoas físicas no Brasil que vivem exclusivamente de trade, que não fazem outra coisa, pessoas que não são ligadas a corretoras, clientes, que não fazem outra coisa, que vivem só de trade. Cerca de 800. Converse com operadores de verdade, converse com os especialistas que as corretoras têm e pergunte para eles se tem algum deles que opera todos os 400 e tantos ativos que são negociados em bolsa. Não tem. Normalmente, os bancos, as grandes casas de análise, as corretoras, elas têm equipes que se especializam numa única empresa. Eles acompanham muitas vezes uma única empresa. Tudo isso é setorizado. Ah, eu sei que o analista que dá o call para você, você manda lá a empresa, ele analisa, não interessa o que seja, porque esse é o trabalho dele. Tá? O trabalho dele é fazer análise do gráfico, então se você mandar qualquer empresa para ele, ele vai dar a opinião dele. Agora, não adianta você querer operar tudo. Porque essas operações vão ser de tamanhos diferentes, porque as alavancagens são diferentes, porque a cotação desses ativos é muito diferente. Às vezes é impossível colocar um stop que seja administrável para quem faz operação com ações micro, que são cotadas em centavos. Então não adianta você querer se meter em tudo. A primeira coisa, se você quer realmente ter controle financeiro sobre a sua operação, a primeira coisa que você tem de fazer é limitar os ativos nos quais você vai se concentrar. Ah, eu vou operar esses 5, esses 6 aqui. Eu vou me concentrar nesses, eu vou acompanhar esses. Não me interessa se a Telebrás está subindo 50%, 300%. Eu não opero Telebrás. Eu vou me concentrar nesses daqui. Ah, tem essa empresa aqui, eu gosto de fazer operações com ela. Então, essa empresa eu vou acompanhar. Ah, essa empresa eu vou saber se ela tem expectativa de um balanço positivo, se ela tem expectativa de pagar dividendos, se vai haver notícias relevantes a respeito dela, se existe alguma lei sendo votada que pode influenciar na atividade dessa empresa. Por quê? Porque eu estou acompanhando. Agora, se eu tento olhar para as 400 empresas da bolsa, para os 400 ativos que são negociados em bolsa, é claro que eu não vou conseguir. Se eu faço operações de tamanho diferente, eu também não vou conseguir controlar o meu financeiro. Se num dia eu faço uma operação e no outro dia eu faço 10, se num dia eu começo a operar às 9 da manhã, no outro dia eu começo a operar ao meio-dia, eu vou gradativamente perdendo o controle sobre a única coisa que eu posso e devo controlar, que é o meu capital. Então, quem sabe, e aqui é apenas uma sugestão, quem sabe você faça essa experiência para a próxima semana. Gaste um pouco menos de energia caçando Pokémon em gráfico,
procurando algum tipo de fórmula para prever se vai subir ou se vai cair, se vai até tanto, se vai voltar não sei o quê. Gaste um pouco menos de energia com isso e se concentre um pouco mais em gerenciar o seu capital. Seja humilde. Eu não sei se a operação vai dar certo. Se subir, eu não sei até quanto vai subir, eu não tenho como saber. Mas eu sei aonde é o meu limite. Eu sei aonde é que eu vou parar. Se eu entrar comprando e subir até aqui, bom, financeiramente eu atingi o meu objetivo, chega, parei. Estabeleça limites rígidos para você. Não apenas um limite financeiro, mas também limite os ativos que você vai operar, limite os horários em que você vai operar, limite a quantidade de operações que você vai fazer num dia, porque não adianta você ganhar R$500, R$1.000 num dia, se o custo disso é ter feito 100, 150 operações. Tudo aquilo que você ganhou, você vai entregar tudo para a corretora e para a própria bolsa em forma de taxas e de corretagem. Você precisa ter um limite do número de operações. Pô, eu fiz uma, deu errado. Eu fiz outra, deu errado. Para aí. Eu tenho uma estratégia boa? Ah, eu tenho. Eu testei a minha estratégia em outras condições? Testei. Mas por que hoje eu só estou me dando mal? Ah, é porque a estratégia está errada? É porque eu tenho que mudar a média? Não. É porque hoje o mercado não está favorável. Aí não adianta eu querer obrigar o mercado a me dar alvo. Se o mercado não está favorável, não adianta eu insistir em operações naquele dia. É melhor eu deixar para o dia seguinte, que eu posso encontrar um mercado mais favorável para aquele tipo de estratégia que eu tenho. Mas para isso, eu preciso limitar a quantidade de tentativas que eu vou fazer num único dia. Faça essa experiência. Pare de tentar controlar o que você não pode controlar e comece de uma vez por todas a controlar aquilo que é sua obrigação controlar, que é o seu capital e o seu próprio comportamento. Não seja um trader autodestrutivo que leva consigo o próprio caos. Você está se colocando num mercado que é caótico e imprevisível. Então você, a sua operação, o seu dinheiro, o dinheiro que você está tentando multiplicar para dar uma vida melhor para sua família, para amparar a sua família lá no futuro, você e esse dinheiro precisam ser uma ilha de tranquilidade no meio desta bagunça que é o mercado de ações. Você não pode se comportar como um jogador. Você não pode ser compulsivo na hora de operar, porque senão você não estará operando. Você estará jogando. Você não será um trader, você será um apostador. E todos nós sabemos o que acontece com jogadores e com apostadores. Faça de você mesmo um investidor. Não use meias palavras. Eu sei que os analistas, que os gurus vão dizer, não, mas eu não prevejo o preço. Eu faço uma projeção. São apenas palavras. Na prática, está prevendo o preço. Na prática, está prevendo se o mercado vai subir ou vai cair. Ele diz que aquilo não é uma previsão, ele diz que aquilo é um estudo. Eu digo para você, aquilo não é um estudo, aquilo é uma previsão. É igual a fazer um mapa astrológico, é igual a fazer numerologia. A pessoa se convence que aquilo é uma ciência. Pergunte para o astrólogo se ele acha que aquilo ali é adivinhação. Ele vai dizer que não. Ele vai dizer que o mapa astral é um estudo. Pergunte para o numerólogo se ele acha que aquilo ali é uma tentativa de adivinhação. Ele vai dizer que não, ele vai dizer que a numerologia é uma ciência. Então, não se deixe enganar por palavras bonitas e por eufemismos. Ah, esse é um estudo, essa é uma projeção. Não, isso é uma tentativa de adivinhação, que às vezes vai dar certo e às vezes não vai dar certo, porque as possibilidades de resultado são muito limitadas. Ou o preço vai subir, ou o preço vai cair. Se eu decidir isso com uma moeda no cara ou coroa, ao longo do tempo eu também vou acertar 50%. Só que não é isso o que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é justamente a coisa que você pode controlar e que você não está controlando, que é o seu capital, é o seu comportamento, é a maneira como você atua em meio a este universo caótico que é a Bolsa de Valores. Então, gente, obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelo retorno que vocês têm me dado. Eu espero que eu tenha podido contribuir com alguma coisa. Eu não estou aqui tripudiando sobre ninguém, não sou o dono da verdade. Também já tomei muito loss.
Não estou aqui de forma alguma querendo ofender nenhuma pessoa. A minha intenção é tão somente ajudar. Então, por favor, não se sintam ofendidos, porque eu garanto que não é essa a minha intenção. Tá? Vocês sabem que eu gosto de conversar, muitas pessoas têm me mandado solicitações de amizade no Facebook, eu não aceitei nenhuma, expliquei os meus motivos, espero que vocês entendam. Mas aí nos posts, se vocês postarem aí embaixo do vídeo, tão logo seja possível, eu dou um feedback, eu converso com vocês. Eu não tenho fórmula mágica nenhuma, mas eu estou nesse mercado há 5 anos e eu sei o quanto é difícil, eu sei quantos erros eu cometi por ter acreditado em falsos conceitos. E eu realmente não desejo que outras pessoas passem por isso. Eu acho que quem está começando, quem está chegando na bolsa, não precisa passar tudo que eu passei ao longo de 5 anos. Existem erros que a gente pode evitar, existem etapas que a gente pode pular. Cometa outros erros, não cometa os erros de sempre. Cometa novos erros, aprenda com os seus erros, mas não insista naquilo que sabidamente não vai dar certo. Ok? Pessoal, obrigado. Tenham todos um fim de semana maravilhoso, uma semana maravilhosa com as suas operações em bolsa e vamos continuar participando, vamos manter o grupo ativo, porque assim nós ajudamos uns aos outros. No próximo vídeo que eu vou tentar fazer, eu vou abordar uma outra questão em que eu vou falar sobre o que a Bolsa de Valores tem a ver com os cachorros e com o filme Star Trek. Tá? Nesse terceiro e último vídeo que eu pretendo fazer, eu pretendo também apresentar uma solução, uma melhoria, uma forma de tornar os nossos trades mais eficientes, para que não pareça que eu só venho aqui para criticar e falar mal das coisas, né? A gente tem de ser propositivo. Então isso vai ficar para um terceiro vídeo. Até lá, a gente se fala.